Eu quero conversar um pouquinho com vocês e eu gosto muito de contar histórias. Eu já disse isso para vocês, né? E eu não vou fazer diferente agora. Eu vou ler um texto de Romanos, capítulo 6, verso 18, só o verso 18, porque ele centraliza a mensagem que eu quero trazer nessa oportunidade. Romanos 6, 18, na minha tradução, diz assim: E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Que o Senhor nos conduza nesses pensamentos. Às vezes, meus irmãos e meus amigos, eu olho para as pessoas que têm marcado a minha vida. São pessoas que servem a Deus com alegria, que estão envolvidas na obra, que são para mim verdadeiros referenciais, porque eles têm vida diferente, eles têm vida aprovada por Deus. E aí eu fico pensando, por que essas pessoas são assim? O que aconteceu com elas? Elas não eram assim. Elas eram como eu era antes também. Elas um dia foram pecadoras. Elas não queriam saber das coisas de Deus, não. Elas andavam longe de Deus. Elas andavam muitas vezes ao contrário daquilo que o Senhor trazia para o coração delas. Elas gostavam do pecado. Mas hoje elas são diferentes, hoje elas mudaram, hoje todo mundo vê isso, aquela pessoa é totalmente diferente do que era antes. E a minha pergunta é: o que aconteceu com elas? O que tornou essas pessoas assim? Eu quero lhes contar uma história. Na época da escravatura, havia um homem inglês muito rico, e ele estava passando por uma praça pública, e ele foi muito atraído pelo barulho, porque ali havia uma pequena multidão que estava acompanhando e apreciando a venda de escravos. E ele ficou chocado ao ver, dentre aqueles escravos que estavam sendo apresentados, agora trouxeram uma jovem, uma moça muito bonita, uma moça forte. E ela estava sendo apresentada aos seus possíveis compradores, de preferência os homens. E eles, com os seus gestos duvidosos, porque ela era uma moça atraente, bonita, eles insinuavam as suas intenções caso comprasse aquela escrava. Ela estava muito tímida, ela estava com medo, ela estava com raiva daqueles homens por causa das suas intenções. E ela ouvia várias propostas deles, muitas vezes indecentes. Então aquele senhor inglês, ele apiedou-se dela, ele se aproximou e então ele, em alta voz, ofereceu um valor muito alto. Não tinha ninguém que pudesse bater aquela quantia que aquele homem estava oferecendo, e então ele a comprou. Ele comprou aquela escrava e então levaram-na para o seu escritório. Quando chegou lá no escritório, tinha um papel por cima da mesa que ele havia preparado, e então ele pega esse papel e ele oferece para essa moça e diz: moça, está aqui, é um presente para você. Mas ela estava tão irritada com homens, ela estava tão desacorçoada que ela deu-lhe uma cusparada no rosto. E aí o cuspe escorreu por sua face. Ele tirou o lenço do bolso, passou, limpou o seu rosto. E então ele pegou o papel e ofereceu para ela
mais uma vez, mas outra vez ela cuspiu no seu rosto. Então ele lhe disse: você não compreende, né, moça? Se você soubesse que esse papel que eu estou lhe dando é o documento de sua compra, se você soubesse que esse papel que eu estou lhe dando significa, moça, a sua liberdade, significa que com esse documento você nunca mais poderá ser comprada por homem algum, por ninguém. Você está absolutamente livre. Agora você é dona da sua própria vida. Você está livre, pode ir, pega o documento e vai. Agora ela baixou a cabeça e ela ficou pensativa por um tempo, e depois calmamente ela voltou-se, agora olhando bem nos olhos dele, e envergonhada ela disse baixinho: muito obrigado, senhor, me desculpe, só agora eu consegui compreender o que o senhor fez por mim, e eu estou muito desejosa de lhe pedir uma coisa. Ele disse: claro, pode pedir à vontade, moça, pode pedir o que você quiser. Então ela, muito timidamente, perguntou-lhe o seguinte: senhor, agora que eu estou livre, o senhor me permitiria ser sua escrava para sempre? Meus irmãos, quando conheci essa história, ela tocou profundamente a minha alma. Nessa noite eu não quero lhes falar sobre uma escravidão como aquela daquela mulher. Nós não temos mais isso. Isso já passou. Mas, queridos, eu quero ser bem objetivo e fazer aqui algumas aplicações do texto que nós lemos junto com essa história. A primeira aplicação é sobre o amor. Eu não posso negar que por mim mesmo eu jamais poderia entender o amor de Deus. Eu não poderia entender. Como é que o próprio Deus envia o seu Filho para um sofrimento nessa terra? Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Como é que Deus envia o seu próprio Filho? Ele nasce de uma mulher, ele vive aqui, ele nunca pecou, e o próprio Pai permite que ele seja levado a uma cruz e ali ele seja crucificado. Como eu posso entender esse amor? Porque ele diz: eu amei tanto ao mundo que eu dei o meu próprio Filho, por amor a pessoas, por amor a mim, por amor a você, por amor a gente. Como é que eu posso compreender isso, meus irmãos? É muito difícil. Mas um dia foi o Senhor mesmo, Ele mesmo que revelou esse amor para mim. Foi Ele mesmo que revelou esse amor para vocês. É por isso que nós hoje podemos nos reunir e cantar, porque nós conseguimos entender esse amor, porque Ele mesmo trouxe ao nosso coração essa revelação. Muitas pessoas estão sendo buscadas por Deus, mas elas ainda não entenderam o seu amor. Por isso, elas rejeitam. Por isso, elas literalmente cospem no rosto de Jesus. Talvez você diga: eu nunca vi ninguém cuspir no rosto de Jesus. Eu nunca vi ninguém nem cuspir na figura de uma cruz. Mas sabe, quando eu vejo o meu irmão trabalhando como missionário há 44 anos lá no meio dos índios Yanomamis aqui no nosso país, quando eu vejo igrejas em toda parte do mundo, quando eu vejo missionários sofrendo, muitas vezes em lugares inóspitos, dedicando a sua vida, eu pergunto: por quê? É por causa do amor de Deus. É por causa do amor de Deus, que ama pessoas e que vai atrás dessas pessoas. Nós não somos salvos porque nós merecemos nada. Nós somos salvos porque o Senhor veio atrás da gente. Amém ou não? É por isso que eu não posso deixar de cantar. Eu não posso.
Eu não posso deixar de bendizer ao meu Senhor, eu não posso deixar de participar da igreja, eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de ofertar, eu não posso deixar de fazer nada disso, porque eu sou compungido pelo amor de Deus do mesmo jeito que todos nós que estamos aqui somos. Deus ama tanto que Ele busca as pessoas. Ele não busca por os nossos merecimentos, mas por causa do seu amor. A segunda aplicação é sobre a escravidão. Quando alguém é um escravo, ele está preso sem poder se libertar. E isso é terrível. Não há o que se possa fazer. É um escravo, não tem jeito. Ele não tem dinheiro, ele não tem possibilidade, ele não tem como. E eu acho que se nós pensarmos na prisão espiritual, nós até podemos nos acostumar com a prisão, sabia? Tem gente que se acostumou a ser preso ao vício, a ser preso ao pecado. Ele se acostumou, é como aquele passarinho que está na gaiola há tanto tempo, que quando você solta ele não sabe voar mais, ele não sai, ele diz, eu não vou deixar o meu alpiste aqui. Tem governos que fazem isso com homens, dá um alpiste para ele não ter liberdade. Quem sabe ler, entenda. Há quem queira ser liberto das mãos do inimigo, mas não consegue. As cadeias são muito fortes, eles não conseguem. Era assim que aquele senhor inglês estava vendo aquela mulher. Ele se apiedou dela porque ele sabia que ela não poderia fazer nada por si mesma. Mas, meus irmãos, a escravidão do pecado é muitas vezes pior do que a escravidão dos vícios, do que a escravidão, ou melhor, do que a escravidão que estava escravizando aquela mulher ali. A escravidão do pecado é um problema que conserva a pessoa diante da ira de Deus, separado de Deus, fora dos planos de Deus. E por isso ela fica eternamente presa. Por isso que o diabo é o enganador. Ele engana as pessoas e ele não permite ver ou sentir esse desastre. A pessoa não sente. Ela continua vivendo como se tivesse tudo normal e está caminhando para o inferno sem saber disso. Por isso elas vão iludidas e elas estão sem nenhuma chance de libertação ou de resgate, e elas continuam escravas, a não ser que, e aí vem o X da questão, a não ser que apareça alguém muito especial. Lá apareceu aquele senhor inglês. Talvez aquela mulher nunca tinha visto aquele homem, mas de repente ele aparece e foi ele que trouxe para ela a liberdade, não foi? Quando nós estamos presos nas garras do pecado, nós só vamos conseguir nos livrar quando aparecer alguém muito especial. Na minha vida apareceu um homem muito especial. Sabe como é o nome dele? Digam todos juntos: Jesus de Nazaré. Quando ele apareceu na minha vida, ele me trouxe a liberdade. É por isso que eu me emociono ao cantar, eu me emociono ao pregar, por causa dele, o Senhor Jesus. A terceira aplicação é sobre o preço da liberdade. Aquele senhor inglês apareceu lá e você lembra da história, ele ofereceu um preço que não tinha ninguém que podia cobrir o lance dele, não tinha ninguém. Foi muito alto, muito alto. Mas, meus irmãos, o preço que Jesus pagou por mim na cruz ali não tem comparação com aquilo que aquele homem fez pela liberdade social daquela mulher. O Senhor deu a sua vida em resgate, não só de mim, não só de você, não só de você. Ele deu a sua vida em resgate de muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, incontáveis vidas.
Ele entregou a sua própria vida lá na cruz. Foi lá que o seu sangue foi derramado. E sabe por que foi derramado? Porque o próprio Deus nos afirmou antes que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Não tem jeito de eu ser lavado, senão pelo sangue puro, sem pecado do Senhor Jesus. E é por isso que o autor e o escritor de Hebreus nos ensina quando ele diz exatamente isso que eu acabei de mencionar. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas eu quero passar para a última aplicação. E essa última aplicação tem muito a ver com todos nós, que fomos um dia perdoados, que fomos um dia lavados pelo sangue do Cordeiro. E eu quero falar sobre a atitude de quem é liberto. Vocês lembram da história? Agora ela está liberta. Ela tem o documento na mão. Ela está livre. Ela pode ir. Ela tinha toda a liberdade e a vida pela sua frente para gozar como ela quisesse. Mas de repente caiu a ficha da conversão. Caiu a ficha do culto. Sabe o que é culto? Culto é muito obrigado. Culto é muito obrigado. A gente vem cultuar ao Senhor, o nosso coração está cheio de gratidão. Senhor, eu venho te adorar, eu não tenho outra saída a não ser agradecer, 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 agradecer e agradecer. Então essa mulher, agora que ela tem a chance de sair, ela está diante do seu Salvador. E ela então, quando ela entende isso, ela diz uma coisa linda. Ela diz: eu sei que eu agora estou livre, eu sei que eu podia sair, eu podia ir embora, mas o Senhor é o meu Senhor. Posso lhe pedir uma coisa? Agora que eu posso ir, me deixa ser sua escrava para sempre. Aleluia. Você tem feito isso com o seu Senhor? Eu tenho feito isso com o meu Senhor. Senhor, eu podia viver na gandaia. Eu podia ter toda a liberdade que esse mundo pode oferecer. Mas o Senhor me libertou. O que posso lhe dar, Senhor? O Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor é dono do ouro, da prata. O Senhor é o Senhor, Rei dos reis, majestoso. O que eu posso dar para o Senhor? A única coisa que eu tenho sou eu. Então, Senhor, me recebe. Eu quero ser seu escravo para sempre. Eu quero ser sua escrava para sempre. Eu quero ser teu. Meus irmãos, isso é uma conversão genuína. Às vezes eu fico pensando naqueles apelos que são feitos, e eu não quero exercer uma palavra crítica sobre isso, mas uma constatação. Muitas vezes aqueles apelos que são feitos insistentemente: entrega a tua vida, entrega ao Senhor, levanta a sua mão, dá um pulo, vem cá, eu vou dar bala para você. O Espírito Santo vai lá no seu coração e ele efetua a obra que um reles pregador não pode, um pastor não pode, você não pode, ninguém pode. Se ele não fizer, ninguém faz. Mas se ele fizer, está feito e bem feito e eternamente feito. Amém. Então, eu quero que você pense sobre isso. Eu não vou fazer um apelo para que você se levante do seu lugar, não vou fazer um apelo para que você levante a sua mão, para que você se distinga. Não, eu não vou fazer isso. Eu confio no Espírito Santo. Mas se você está ouvindo a mensagem, e se Deus está falando ao seu coração, você sabe muito bem, mas eu gostaria que essa parte final da mensagem fosse para você uma referência muito forte mesmo.
Nesse ponto onde você olha para aquele que salvou, você sabe que ele salvou, você sabe que ele foi à cruz, você sabe que ele derramou sangue, você sabe de tudo isso, mas quem sabe ainda não aconteceu aquele momento onde você diz para o seu Senhor: Senhor, a partir de hoje eu quero ser teu totalmente. A minha vida vai ser tua totalmente daqui para frente. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Seja você quem for. Pastor, eu estou vindo na igreja aqui pela primeira vez. Que bênção. Pastor, eu estou vindo na igreja já tem 10 anos e eu ainda não tomei essa decisão ao lado de Cristo. Nunca é tarde. Nunca é tarde não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas. Pessoas certas, amigos e irmãos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas pastor, eu não consigo. Eu sei que você não consegue, mas entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Não é você que fará, ele fará. Ele vai dar-lhe a vontade de fazer as coisas que você não tem vontade de fazer hoje. Ele vai lhe dar amor por pessoas, Ele vai lhe dar amor pela casa de Deus, Ele vai lhe dar amor pela palavra, pela oração, Ele vai lhe dar amor pela obra e pela causa missionária na face da terra. Querido Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. E o Teu Espírito é aquele que nos convence do nosso pecado, da Tua justiça e do Teu juízo. Então, Pai, eu clamo a Ti que nessa noite aqui, tantas pessoas estão aqui, Senhor. Quem sabe algumas delas ainda não têm tomado uma decisão ao lado de Cristo Jesus, se entregando a sua vida totalmente. Pai, que ao voltar para casa elas meditem sobre isso e que o Senhor efetue a obra que nenhum de nós pode fazer. Por favor, Senhor, por favor. Eu clamo junto com meus irmãos assim, em nome de Jesus. Amém.